Bom dia, queridos. Deus abençoe sua vida nesse dia, bem como a toda a sua família. Que bom poder estar mais esse momento com vocês, compartilhando a mensagem para edificar, para encorajar a sua vida aí nesse dia. Hoje o texto que nós queremos refletir está em Lamentações, no capítulo 3, dos versos 21 ao verso de número 26. Eu acho um tema muito importante para a gente pensar nesses dias que estamos aí em nossas casas, com nossas famílias, cumprindo esse isolamento social, porque o que eu tenho a impressão é que as pessoas estão muito preocupadas e aflitas, não apenas com a situação de saúde em função da disseminação desse vírus, mas sobretudo acerca dos efeitos que terão depois que tiver passado essa crise do coronavírus. Eu acredito que há um grande medo, ansiedade nos corações, principalmente em relação à questão econômica, ao impacto que isso vai trazer na população em termos de condição de trabalho, desemprego e planos que estavam sendo feitos. Eu creio que muito disso está afligindo o coração das pessoas, talvez até mais do que o próprio risco com a saúde que acontece nesses dias. E sobre isso eu queria compartilhar com você essa mensagem de hoje, baseado nessas palavras do profeta Jeremias, porque elas trazem alento ao coração. E nós vamos ver que a palavra diz assim no verso 21, todavia lembra-me também do que pode dar-me esperança. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Na verdade, durante esses dias que você está em casa, se você ficar com seus olhos o tempo todo voltado para a televisão, para os noticiários ou para os canais de notícias através das redes virtuais, certamente você vai ficar com o coração muito aflito e muito preocupado, porque a gente sabe que a mídia vende notícia ruim muito mais do que notícias boas. A gente sabe que as notícias ruins são aquilo que dão mais ibope, são aquilo que atrai mais a atenção das pessoas. É interessante até você pensar que não se vê casos divulgados de pessoas que foram curadas, de histórias de sucesso. É muito pouco que se divulga acerca disso, né? A mídia está muito preocupada em lançar alardes e notícias aterrorizantes sobre a população. Então eu queria incentivar você, ao invés de ficar gastando tempo aí com as notícias, não que não se deva em algum momento do dia passar de uma forma muito rápida os olhos sobre notícias que não são sensacionalistas, que não são de causar alarme, mas para você saber se situar no que está acontecendo no mundo, sem contudo ficar sendo consumido o dia inteiro com aquilo. E se o seu coração está com ansiedade, com preocupação sobre o que vai ser o mundo pós-coronavírus, o que vai ser o Brasil pós-coronavírus, o que vai ser a sua condição de trabalho, a sua situação, os seus planos, aquilo que você estava fazendo pós esse tempo de coronavírus, eu quero trazer essa mensagem para você, lembrando as palavras de Jeremias, dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As notícias ruins, aí elas não te oferecem esperança, mas a palavra de Deus sim, porque essa palavra é viva, é eficaz, e aquele que fez a promessa é fiel. E por que Jeremias, ele traz à memória aquilo que pode dar esperança? O cenário que ele estava vivendo era um cenário ainda mais caótico
do que aquele que nós estamos vivendo hoje. Porque Jeremias, na condição de profeta, ele tinha recebido do Senhor uma mensagem de uma destruição, de uma devastação enorme sobre o seu povo. As visões que ele teve do que aconteceria, do que estava reservado para o povo, levavam Jeremias a um constante estado de choro, de tristeza, de preocupação, mas em meio a tudo aquilo, ele decide resgatar esse aspecto importante da fé, dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E esse é o momento, queridos, de nós trazermos à memória o que pode nos dar esperança. Talvez você está pensando aí, mas, pastor André, o que pode nos trazer esperança num momento como esse? Vamos lá, vamos olhar para a palavra de Deus, para o que Jeremias fala. Quando ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ele está baseando em algumas coisas que ele vai citar nos versos seguintes. E essas coisas também dão esperança para mim e para você, se nós crermos e confiarmos nelas. Vamos ver lá. O verso 22 ele diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. A primeira coisa que o profeta Jeremias lembra como âncora que lhe dá esperança é que o grande amor do Senhor nos previne de sermos consumidos. O mundo hoje está em pânico, com medo de ser consumido, com medo de ter as suas finanças consumidas, com medo de ter a sua saúde consumida, com medo de ter os seus planos consumidos. Mas o profeta está dizendo aqui: não somos consumidos por causa das suas misericórdias, que são inesgotáveis. E ele vai dizer ainda no verso 23, renovam-se a cada manhã. Você sabe por que você está escutando esse vídeo, recebendo essa mensagem? Você está vivo porque a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã sobre a sua vida. E você pode agradecer a Deus por isso. Ele segue ainda dizendo no verso de número 24, digo a mim mesmo. Aqui nós vemos uma ação, uma atitude muito importante do profeta, falando para a sua própria alma. E a gente vê que as pessoas acabam se acostumando a falar para a sua própria alma aquilo que é mal, aquilo que é ruim, notícias que aterrorizam, pensamentos negativos, diagnósticos terríveis. As pessoas ficam falando essas coisas e não ajudam, não geram esperança. Mas ele toma uma atitude diferente, ele diz: eu falo para mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Se tem algo que você pode pôr a sua esperança, se tem alguém em quem você pode pôr a sua esperança, que não vai falhar com você, é o Senhor. Ele é fiel, queridos. Por isso ele vai dizer: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O que o profeta está dizendo? Por que ele declara: nele porei a minha esperança? Porque ele sabia, como ele diz no verso 25, que o Senhor é bom para com aqueles que põem nele a sua esperança. Então, em quem está a sua esperança? A sua esperança está na capacidade do governo de lidar com a crise? A sua esperança está na capacidade dos profissionais de saúde, da estrutura de saúde do país de lidar com a situação do coronavírus? A sua esperança está no momento econômico favorável do país? A sua esperança não deveria estar em nada disso. A nossa esperança deve estar no Senhor. Nós lidamos com esses aspectos do mundo, do dia a dia, fazemos o trabalho, os investimentos, a compra, a venda, mas eu não posso ter nisso aí a esperança, a alegria da minha vida. A minha esperança tem que estar no Senhor, como Jeremias fala. E aí no verso 26 ele diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu quero dizer que há uma salvação de Deus reservada para você que teme ao Senhor. Há uma salvação de Deus reservada para você que busca, que confia no Senhor, que tem no Senhor a sua esperança. Então, não se aflija, não fique ao longo desse dia se enchendo com notícias que trazem tristeza, desespero e desânimo. Faça como o profeta Jeremias fez.
eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. E o que ele lembrou daquilo que pode dar esperança? Que o Senhor é fiel, que o seu amor é grande, que a sua misericórdia dura para sempre, que os que confiam nele, que os que põem nele a sua esperança serão alcançados com salvação, que o Senhor é bom para aqueles que o buscam. Todas essas razões são suficientes para encher o seu coração de esperança. E quero te encorajar ainda a fazer algo mais. Lembre-se de outros momentos difíceis pelos quais você passou e que a fidelidade do Senhor conduziu você através do processo e te deu vitória. E você segue com a vida, persevera, segue em vitória, porque o Deus a quem nós servimos é bom. Vamos, nesses dias, ministrar esse tipo de mensagem uns para os outros. Diga para os seus filhos, diga para a sua esposa, diga para a sua casa, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, grande é a fidelidade dele. Apesar do que está acontecendo, do cenário de caos, do cenário terrível lá fora, o Senhor é bom para com aqueles que o buscam e que põem nele a sua confiança. Por isso eu posso trazer à memória esses fatos, essas verdades fundamentais acerca de quem é o Deus a quem nós servimos e como ele se relaciona conosco que cremos e confiamos nele. Não se desespere, não se deixe abalar, não deixe que as notícias aí sejam o seu alimento diário, mas as promessas do Senhor se tornem o fundamento, o alimento daquele que gera alegria, paz e tranquilidade na sua vida. E a vida continua. Teremos os efeitos da crise, haverá situações que teremos que enfrentá-las, sim, mas com a graça de Deus nós vamos enfrentá-las e vamos ser vitoriosos. Amém, meus queridos? Então, receba essa palavra de ânimo aí, que Deus te abençoe nesse dia. Na sequência, liberamos outras mensagens. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Grande abraço, fique na paz.